Boa noite, estamos no ar, está começando mais um episódio do nosso quadro de análise do Terminal Coffee. Boa noite, Lucas, como é que você está na noite de hoje? Boa noite, Eloy. A gente tá bem aqui. Que bom, Lucas. Então hoje vamos fazer uma análise de um tema que recentemente se tornou polêmico sobre a invasão da Coreia do Norte num servidor. Então vamos aqui trocar de tela. Então vamos lá. Quer começar falando sobre, Lucas? Quer explicar para o pessoal de casa o que a gente está tendo hoje aqui na nossa notícia? Vamos lá? O que aconteceu não foi exatamente no servidor ali. O que eles fizeram foi que eles conseguiram hackear a conta de um mantenedor de uma biblioteca muito famosa do ecossistema JavaScript, que é o Axios, que é uma que todo mundo que já tem que fazer uma requisição HTTP, ela já chegou a usar. E como ela é uma lib muito famosa, o cara hackeou a conta de um mantenedor dessa lib e daí ele conseguiu alterar o código do Axios ali e subiu uma versão com um código malicioso para o NPM. E aí quando você baixava, a malandragem já tinha acontecido, vamos dizer assim. Tá aqui. Explica para o pessoal o que seria o pacote do Axios, para quem não conhece, assim, quem nunca usou. É uma necessidade de quase toda aplicação web moderna é você fazer uma requisição para o servidor, né? O famoso XML, HTTP request ali do JavaScript, agora o mais moderno, o FET ali, mas você tem algumas bibliotecas que também ajudam a fazer isso. O Axios era uma delas. Ela é uma biblioteca super popular que o pessoal usa muito para fazer integração com a API, ou quando você é o back-end de uma API ali. E aí agora, como tem toda essa moda de fazer o back-end separado do front-end ali, fazer eles se comunicarem ali por requisições HTTP criadas pelo JavaScript, o Axios tem um uso maior do que nunca, assim. É uma das libs mais populares que tem do ecossistema, em Então termos de podemos download. dizer que essa biblioteca possui milhares de pessoas conectadas todos os dias. Que todo dia alguém está baixando uma coisa nova dessa biblioteca, correto? Não só milhares, né? Quando a gente for abrir aqui, é muito mais do que milhares ali, são milhões de pessoas que baixam o negócio. Então, você falou, então qual que é o rolê, pra gente entender? Um cara relacionado a um pessoal da Coreia do Norte conseguiu invadir a conta de uma pessoa que mantinha o servidor do Axios e conseguiu colocar aquilo que não devia para o pessoal baixar, correto? Exatamente. É Então, exatamente isso. então, o perigo é, isso já foi resolvido, claro, então vocês que forem baixar o Axios não devem se preocupar, isso já foi resolvido, é uma questão de segurança, então claramente eles já resolveram. O que vocês tinham que entender é, se você fosse baixar a última atualização no dia que isso aconteceu, você estaria se expondo a era um spyware ou era um malware norte-coreano que eles tinham colocado? Ah, era um código malicioso que pegava e lia os dados do seu computador e enviava para eles ali. Então era quase um. Era um spyware, que ele literalmente espelhava seu conteúdo e enviava seus dados sensíveis para a Coreia do Norte. O que eles vão fazer com isso? Eu não tenho ideia. Mas com certeza Tinha eles vão usar vários para pedidos de propaganda. sequestro ali, né? É. Então, aí qual que é a questão? Como isso aconteceu e quais são os impactos de segurança que a equipe do Axios teve para resolver? Então, vamos lá, Lucas. Qual que é o principal problema do impacto que isso teve? O problema era menos do pessoal do Axos, porque resolver era simplesmente subir uma versão nova lá e meio que problema resolvido, né? Mas o problema em si era que o ataque que eles fizeram foi que o código malicioso ele era um script que rodava num negócio que chama post install, que toda vez que você baixa um pacote do npm lá para num projeto JavaScript, que é a coisa que programadores JavaScript mais fazem hoje, né? Baixar pacote para tudo, até para coisa que você já tem na linguagem, tipo pad start, as pessoas têm pacote para isso. Quando você baixa alguns pacotes, eles têm a opção de rodar um comando depois que eles são instalados. Isso é útil para, por exemplo, libs que lidam com coisas que precisam compilar, por exemplo, o SQLite 3, para você ter acesso a banco de dados SQLite,
Ele precisa se compilar depois que ele é baixado. Então ele roda esse comandinho logo depois que ele é instalado para terminar a instalação ali, compilar e você conseguir já usar ele bonitinho. E aí que mora O o problema, problema é né? que exatamente, o problema é que se o código que vai rodar lá no post install ele é um vírus, você se ferrou, porque ele vai rodar sozinho, você não tem nem como impedir aquilo. E aí o que aconteceu é que todo mundo que baixou o Axis pelo NPM, que não faz uma verificação de nada, ele só roda o post install ali, baixou. Se ele baixa essa versão, azar, meu filho, já era. Teve o computador comprometido ali, já tava com todos os dados à vista ali pro hacker norte-coreano ali. Ele confia que o que tá lá é de segurança e ele só vai rodar mesmo, ele não tá muito preocupado. E tem um problema secundário, que é além que o post install já é um problema, só que isso também é um problema porque você dá acesso de rede para o post install. Então, quando o post install vai rodar, ele tinha dois problemas, que era modificar o sistema de arquivos para instalar o vírus e depois ter acesso à rede para poder enviar os seus dados ali para os hackers. Se o NPM deixasse rodar o post install, mas ele bloqueasse ou o file system, ou a rede, ou os dois, aí mesmo assim o ataque teria sido prevenido. Então esse também é o segundo problema que teve com a questão do NPM. Ah, então vamos entender passo a passo. O primeiro problema é que o NPM não verifica a integridade das informações que está sendo baixado. Ele só confia que é seguro, correto? Mas isso é o esperado. Tá. Até aí não tem muito problema. Até aí é padrão, senão também segurança vai ficar infinita, né? Não tem como resolver isso Até aí. porque senão você não consegue baixar, né? Tá. Tem esse também. Segundo, ele rodava um código que instalava o spyware e o malware que entregava sua rede para os norte-coreanos. E Não aí era que só a eles tinham rede, era só as acesso. informações, mas era isso aí. Então ele conseguia ter acesso a tudo que você tinha na máquina e saber seu endereço, saber seus arquivos, onde você mora. Tudo ele tinha acesso. E ele podia copiar se ele quisesse. Ele tinha acesso às coisas da sua máquina, né? Agora, as outras coisas que dá pra fazer com isso aí já tem que expandir mais ali, né? Mas a princípio é mais ou menos isso mesmo. Aí que vem a pergunta: como é que isso aconteceu? Como é que os caras conseguiu essa proeza aí de deixar essa vulnerabilidade pro norte-coreano conseguir invadir? Aí entra mais numa questão de que o gerenciamento de dependências no JavaScript ele tem um problema. E ataques semelhantes já aconteceram no passado, mas assim, a gente convive, como é um negócio meio raro, a gente A gente vê aceita, né? acontecer, A gente aceita. mas não é como se não tivesse resposta no ecossistema JavaScript. O criador do Node, que é que é quem tem o NPM também, ele deixou o Node e criou o Node 2, que é o Deno, que é Node ao contrário. Esse cara é criativo. E aí no Deno, a justificativa para ele ter criado o Deno foi justamente porque ele não estava satisfeito com a segurança do Node, que ele achou que ele fez muito porco as coisas no Node lá, e daí agora vai. E aí no Deno, o modelo de dependência dele é totalmente baseado nessas coisas de segurança. Então, para você fazer o post install, ele não faz o post install. Já começa aí. Mas mesmo que fizesse, aí ele tem que ter. Se você não rodar o comando ali de instalação com permissão de rede, permissão de mexer no arquivo, ele também não. E aí o post install tentar rodar isso aí, ele também não funciona. Então já teria prevenido aí o problema. Mas esse é tipo o mais seguro de todos ali. Você tem outras opções, mas o Deno ninguém usa. Tem esse porém aí, ninguém usa É, esse negócio aí. Ele não é ele muito popular. ninguém usa porque ele não é popular ou porque ele é mais difícil de usar? Não, é que ele não é popular mesmo. Não vingou. O hype não foi. E eles têm uns outros problemas de marca ali, mas aí teria que entrar mais no assunto, É, não é o o ponto que aqui. foge do nosso escopo, que é a notícia. É. Então vamos Aí, só chegar no ponto que interessa, as Lucas. outras Terminei. opções fora o Deno são o PNPM, que é um package manager muito popular, compete com o NPM, e o Ban, que ele é como se fosse o Deno, só que ele é mais popular do que o Deno agora. Esse daí ele pegou no hype. E aí teria que explorar o que eles fazem de diferente ali, mas não tá sem solução. É mais uma questão do NPM em si que não é muito seguro. Então, podemos dizer que foi um problema pequeno que já foi resolvido, não tem mais perigo atualmente, e que O pode problema foi ser. gigantesco, Ah, não, mas sim, ter a seus dados solução foi vazados é simples. muito. O problema foi. Eu diria que, assim, uma coisinha pequena que deixaram liberado se tornou um problemão. Vamos É, o, colocar assim. o outro problema é que mesmo que o NPM fosse seguro, tem um relaxo
na comunidade, assim, de não prestar muita atenção nessas coisas também. Então também tem uma falha humana de comunidade aqui. Então, hoje, qual seria a solução para que isso não voltasse a acontecer com o sistema do Axios? Primeiro seria trocar para um package manager um pouco mais seguro. Se você está no Node e não quer migrar, porque né, o Node é gigantesco, você pode trocar pelo PNPM. A segunda coisa é, ou você pode trocar inteiramente de runtime, direto para o Deno ou para o banco. E aí entender as configurações de cada um ali de segurança. Mas, assim, o mais importante é você estar atento com as notícias, né? E eu acho que outra coisa que é importante é você verificar as versões das coisas que você está baixando. Quando você baixa a versão fixa de algo que você conhece. Muitas marcas chamam Não isso de sempre. LTS, né? É que as libs elas não têm versão LTS, né? Mas você tenta baixar uma versão que é muito confiável. E quando você for atualizar, você atualiza para a versão que você sabe que tá confiável. Não sempre baixar a última versão. E aí você prestar atenção no seu lock para baixar ele e fazer ele respeitar o lock file em produção também. Porque o NPM tem esse problema que você pode ter o lock file e ele ignorar o lock file. E aí você pode ter dito para ele instalar uma versão específica e ele continua baixando a última. E aí você Sim. teria o problema também. Então você tem que prestar atenção para, na hora de dar o comando para instalar, usar o comando que força ele a respeitar o lock file. Porque daí ele vai baixar a versão que você sabe que é segura. Isso é. Até o momento não se teve nenhuma notícia muito grande de dados importantes vazados, então deu para ver que a repercussão e os efeitos colaterais não foram tão grandes assim. Mas claro, isso Eu pode ser liberado acho depois. que. Eu acho que o impacto foi muito grande ali, mas não foi nem. Mas assim, foi mais a nível pessoal do que algo que iria para as notícias ali. Então, não chegou a ter tipo um vazamento de dados em massa de usuários assim. Não, vazamento teve, mas o. Mas não foi. Não teve nenhum dado assim que chamou muita atenção. Era o tipo de dado esperado que vazaria disso. Um dos males o pior, né? Tem tudo possível, saiu alguma coisa. Claro, ninguém quer ter o endereço exposto, né? Obviamente, é uma questão de segurança básica. É que o negócio ele era mais criminoso ainda, porque ele tinha acesso a coisas do tipo credenciais do seu computador. Ah, senhas e Tipo, se logins. você Tá. tivesse logado em alguma coisa ali, dava ruim também. Isso é. Então, acho que é isso dessa notícia, né? A gente passou por todos os pontos. Então, solução é ou trocar de runtime, ou utilizar o PNPM, ou apenas confiar que isso não vai acontecer de novo, né? Então, a comunidade tem que ficar de olho também, E, para que isso não volte a acontecer. e ser estrito na hora de instalar as dependências num pipeline de CI em produção também, por exemplo. Boa, Lucas. Para ele só Ser baixar respeitando o alfabetizado. Lockfile. Ser alfabetizado é muito importante. Não sai só dando run. Leia o que está sendo instalado, pra você não cair nesse probleminha de novo. Então, só para ninguém mais ficar alarmado, a última versão do Axios tá de boa. Dá para usar. Se não me engano, eles já corrigiram sim. Bom, Agora já então, dá para instalar tranquilo. então é isso. Leiam o que estão baixando, utilizem ferramentas seguras e não caiam nas mãos dos norte-coreanos. Uma boa noite, obrigado a todos e tchau.